Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre forças mentais. Vejam vocês, o que são forças mentais? Para começar, temos que pensar o que é mente. O que é a mente? Muitos estudos são feitos, são empreendidos em relação à mente. Mas como que nós, espíritas, podemos pensar mente? Como nós identificamos a mente? Vamos pegar então os estudos do André Luiz, quando ele coloca que todos somos mônadas divinas, centelhas divinas, saídas do Pai e entradas num processo de evolução. No Livro dos Espíritos, na questão 540, Allan Kardec tem a seguinte informação, que tudo na natureza se encadeia, desde o átomo até o arcanjo. E o arcanjo começou por ser átomo primitivo. Bom, então nós podemos pensar assim. Então nós saímos de Deus como uma centelha, mas com todo o universo contido nessa centelha. Quando nós estudamos o Big Bang, por exemplo, nós vemos que tudo partiu de uma simples partícula. Assim também nós, espíritos, partimos de uma simples partícula. E essa partícula vai evoluindo. À medida que ela vai crescendo, experienciando as possibilidades do mundo de fora, desde o átomo primitivo, ela vai expandindo como fosse uma aura, que é a resposta da expansão da mônada. E ela vai expandindo, passando pelo mineral, passando pelo vegetal, pelo animal, até que chega no homem. Então, quando ela chega no homem, ela chega já com um processo de expansão um pouco maior. Ela já chega com uma estrutura de mostrar o que aquela centelha já conseguiu até aquele ponto de evolução dele. Daí ela começa a representar essa centelha. A primeira representação que essa centelha, que essa mente faz, é a representação do ego inferior, onde estão estabelecidos basicamente o orgulho e o egoísmo. Ou seja, o ego inferior é uma representação da centelha no estado primitivo ainda e coordenado por esse facho, por essa aura que está em torno da centelha, que nós chamamos de mente. Então passamos a realizar as nossas experiências. A Joana de Ângeles nos diz que a inteligência se faz pela experimentação e a apreensão da experimentação. Percebam, à medida que nós vamos experienciando a vida, experienciando os fatos, nós vamos aumentando o teor desse campo áurico em torno da centelha, ou seja, vamos fortalecendo a mente. E a mente, ela vai dinamizando cada vez mais as nossas realizações. Quando nós chegamos num ponto de realizarmos algo muito, muito importante dentro do conjunto das leis divinas, nós criamos virtudes, ou seja, nós criamos forças que emanam já dessa mente em expansão. Essas virtudes, elas se transformam em arquétipos, ou seja, matrizes de realizações, que o Baruch Spinoza dizia que era a potência do agir. Então esse arquétipo, ele vai dar força para fazermos alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um trabalho, por exemplo, eu tenho que serrar uma madeira. Então não basta eu ter a força física para serrar a madeira, eu tenho que ter a posição intelectual para entender como é que eu serro a madeira. Então essa força intelectual, ela vem da mente, ela vem dos arquétipos. Muito bem. À medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos crescendo, que nós vamos entendendo o que de fato é a vida, nós vamos transformando esse ego inferior em ego superior, agora comandado pela caridade e pela humildade,
que são fatores de superlativos da centelha. Então a mente expande para esse processo. O que seriam então as forças da mente? As forças da mente são essas respostas a que o indivíduo dá dentro das suas atuações. Então, se eu tenho uma projeção muito mais forte para o lado negativo, então eu vou expelir forças negativas. E se eu tenho para o lado positivo, eu vou expelir forças positivas. Então, o espírito decide. Ele é o grande fator de decisão de como ele vai utilizar essa força mental. A mente, quando ela é estudada nos primitivos, ela é muito lenta, ela é como se ela girasse muito devagar. Tanto assim que os primitivos não aceitam ficar repetindo muitas coisas ou a mesma coisa muitas vezes. Se você perguntar para um primitivo, por exemplo, o que é uma madeira, ele vai dizer uma vez, repete, na segunda, na terceira ele dorme. Porque ele não consegue ter essa força, essa propulsão mental para poder fazer com que o entendimento chegue àqueles que estão buscando conhecer o fato. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós começamos lá no primitivo, né? Depois passamos para o tribal, depois passamos para o cidadão. Então, nós começamos a dinamizar mais a mente. A mente humana hoje, ela já é bem mais dinâmica, ela já está bem mais em consonância com aquilo que fornece movimentos satisfatórios de grandes realizações. Então, o homem da atualidade, ele faz grandes realizações, tanto na área tecnológica, como na área científica, na área da filosofia, na área da ciência mais elaborada, agora chegando à física quântica. Por quê? Porque ele já conseguiu essa estrutura mental para tudo isso. Contudo, há um problema muito sério que as pessoas precisam entender. É como eu estou utilizando a mente. Como que eu uso essa força que eu tenho de já ter evoluído até aqui e ter trazido até aqui um conhecimento maior do que é o reino de Deus. Nós estamos fazendo em nós o crescimento do reino de Deus. Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, ele vai dizer o seguinte, que o reino de Deus está dentro e fora de vós. Ou seja, o de fora de nós é aquele que serve como estímulo para crescermos o que está dentro de nós. Então, à medida que eu vou fazendo o reino de Deus acontecer em mim, eu vou aumentando minha potência mental. Eu vou criando mais forças para a minha mente. De formas que chega uma hora que eu posso fazer o que eu quiser, porque a mente é minha grande aliada. Então, se ela é minha grande aliada, então eu faço o que eu bem entender com o potencial mental que eu já possuo. Então eu posso, por exemplo, criar toda uma estrutura de uma comunidade, eu posso criar, por exemplo, prédios maravilhosos, shopping centers, eu posso criar estruturas filosóficas, científicas. Por quê? Eu comando a mente, e a mente já crescida, a partir das minhas experiências anteriores, ela me proporciona esse potencial. Ocorre um problema sério com relação a tudo isso. Por quê? Enquanto eu domino a minha mente, eu sou o senhor dela. Mas se houver um processo em que ela passe a me dominar, eu passo a ser servo dela. E isso é muito complicado. Por quê? Porque eu posso ser uma pessoa que vai ser desestruturada psicologicamente, comandado pela mente. Essa mente, ela assume o comando na hora em que eu não dou a ordem, não dou o start perfeito para ela funcionar. Então, a mente é uma estrutura, é como se fosse um grande processo arquitetônico de um mecanismo extremo, com um turbilhão enorme de funcionamento, que eu tenho que tomar conta dela. Se eu tomar conta da mente, eu serei sempre grande, sempre grandioso. Agora, se eu não permitir que os conhecimentos superiores cheguem até mim, através do Evangelho de Jesus, através do que a doutrina espírita me passa,
eu posso me perder nesse comando da mente. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. É quando eu me envolvo com conversas que não são ideais dentro do contexto da evolução consciente. Por exemplo, eu começo a participar de um determinado grupo e este grupo começa a impor coisas para que todos façam. Existem muitas pesquisas nos Estados Unidos sobre isso. Por exemplo, eles colocaram 10 pessoas numa sala, 9 já sabiam como funcionaria e uma não. Então chegaram com aquele grupo de pessoas e mostraram uma fruta, né, da cor azul, mostraram uma placa da cor azul para ela e perguntaram só para ela que cor que é essa. Ele falou azul. Daí ele pergunta para o outro fala assim, não, isso é verde. O outro fala, não, é amarelo. O outro fala, e aí o grupo lá chega à conclusão que aquilo é amarelo. Então fica ele sozinho contra um grupo que falava que era amarelo e ele é azul. O que ele faz? Ele aceita o amarelo, embora tendo sendo azul. Então isso é um perigo. Isso é um exemplo que eles fizeram, os estudos psicológicos lá dos Estados Unidos que fizeram essa pesquisa para nos dizer o seguinte: o grupo modifica a nossa estrutura. Se o grupo modifica, eu já não falo mais por mim, eu falo pelo grupo. Daí que eu passo a ser um representante, né? Uma massa de manipulação do grupo, porque eu não tenho mais domínio da minha mente. A minha mente é o retrato fiel daquele grupo. Eu perco, então, a minha autonomia da minha mente. Por isso que é preciso termos muito cuidado no que eu penso, no que eu leio, onde eu vou, o que eu escuto, como que está a minha adequação àquelas informações que vêm de fora para mim, porque vão criar elementos dentro da mente. Na mente nós temos estados, digamos, de luz e de trevas. Os estados de luz são a representação do que eu já consegui alcançar no estudo do Evangelho e na prática do Evangelho. Eu crio, então, estados de luz, porque eu estou lidando com as leis de Deus. Os estados trevosos são colocados ali por mim mesmo quando eu faço alguma coisa errada, quando eu repito alguma coisa que eu já não deveria mais repetir, quando eu aceito uma posição negativa, quando eu faço acontecer algo de muito negativo, então eu crio nichos na mente, que a gente chama de complexos. Joana de Ângeles, parafraseando Jung, ela fala em nichos complexos. Nichos de complexos. Então o que são os complexos? É uma espiral energética negativa que ela precisa ser liberada da mente. Porque senão eu vou ficar com a minha mente cheia de nichos. Então de manhã eu estou de bom humor, de tarde eu já não estou mais, chega uma notícia ruim, eu já me explodo com aquela notícia, e chega uma outra posição e já estou mais feliz, então eu fico nesse vai e vem, porque eu trabalho treva e luz o tempo todo na mente. O que acontece então? O que Deus criou para resolver isso? Tem que sair o complexo. Então o complexo ele é eliminado da mente pela ação do perispírito. O perispírito é um corpo mais pesado, mais denso do que o corpo mental. Então o perispírito suga da mente aquele complexo. E o perispírito se adoece. Onde aquele complexo estava estabelecido. O que estabeleceu aquele complexo? Por exemplo, cortei a cabeça de alguém. Então eu vou ter um problema nessa área daqui. Então o perispírito já pega, absorve esse problema aqui na região do pescoço. Agora, o corpo físico, quando a gente está encarnado, o corpo físico ele é mais denso do que o perispírito. Então, o corpo físico absorve o que está no perispírito. Então, a mente libera via perispírito para o corpo físico. Se a coisa for muito complicada, a pessoa provavelmente desencarna. Se não for, existem os tratamentos. Então, tem os tratamentos, tem as cirurgias, enfim, isso que a gente vê, né? Então, o que vale para nós como uma força mental? Que ela seja positiva. Porque ela pode ser tanto força positiva quanto força negativa. Quantas pessoas fazem coisas erradas? Quantas pessoas
criam situações difíceis para comunidades, para países, até para o mundo, porque usam as forças negativas da mente ligadas absolutamente ao egoísmo, ao orgulho, à ignorância e à rebeldia. E aí nós temos que buscar o quê? Amenizar tudo isso. Transformar essa força negativa numa força positiva, de ação positiva, de ação contundente no bem. Platão dizia que ao ignorante você educa, ensina, e ao rebelde você educa. Então, se eu tenho a ignorância e a rebeldia dentro de mim, que eu posso, né, me instruir e me educar. Por isso que nós somos espíritas. Doutrina espírita é a universidade da alma, como diz Emmanuel. Então, se eu desejar criar esse processo de melhoria, está tudo nas minhas mãos. Eu consigo, porque eu tenho em mim a força do reino de Deus. Então eu posso expulsar aquilo que não me faz bem, aquilo que não está de acordo com o que o Mestre Jesus ensinou, para trazer à tona algo de superlativo. Busquemos então esse entendimento da mente. Por quê? Claro que com o avanço dos estudos teremos muito mais informações sobre a mente, muito mais. Mas uma mente desorientada produz fatos desorientados. Por isso que nós temos que pensar seriamente na força mental que nós estamos emitindo. Todos emitimos. Qual é a força que eu estou emitindo? Pense você.